Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Seguindo aqui com as nossas aulas sobre açúcar e escravidão, ou melhor, com a nossa série de vídeos sobre açúcar e escravidão. No primeiro vídeo a gente falou bastante sobre o açúcar, sobre como a economia do Brasil colonial se organizou em torno do açúcar. O açúcar foi o principal produto, o produto mais valioso do Brasil. Mesmo depois da descoberta de ouro no finalzinho do século XVII e durante o período da mineração no século XVIII, o açúcar continuou sendo o produto mais lucrativo do Brasil colonial. Tá? O ouro ganhou grande importância, mas o açúcar continuou sendo o que dava mais dinheiro para a colônia. Então o açúcar foi extremamente importante durante todo o período colonial. Só que em torno das lavouras de açúcar, como as pessoas não podem viver comendo apenas açúcar, surgiram outras atividades. Surgiu a pecuária para fornecer os animais utilizados nas próprias fazendas de cana-de-açúcar, mas também para fornecer carne, couro, leite para as pessoas que trabalhavam na lavoura de açúcar. Também surgiu uma agricultura voltada à alimentação dessas pessoas. Então, o açúcar era a principal fonte de riqueza e voltado para o mercado externo. Mas em torno dele também surgiram algumas outras culturas voltadas ao mercado interno, para abastecer a população que vivia na colônia. E também produtos como tabaco, por exemplo, eram para o mercado externo, mas não para a Europa. Era utilizado nas negociações com os reinos africanos que vendiam escravos para os portugueses. E aí os portugueses traziam esses escravos para o Brasil. E aí eu falei lá no começo do primeiro vídeo que essa aula se chama Açúcar e Escravidão, porque a produção de açúcar e a escravidão no Brasil estão intimamente ligadas, uma está relacionada com a outra. Então eu citei em alguns momentos que eram utilizados escravos na plantação de açúcar, e agora nesse vídeo eu vou explicar por que escravos africanos e como esses escravos eram trazidos para o Brasil. Nesse vídeo, pessoal, eu vou pedir que vocês prestem muita atenção, porque é um tema que é usado para defender ideias não muito legais a partir de uma interpretação um pouquinho equivocada do que significa a escravidão africana praticada pelos portugueses. Tá? Eu já vou começar dizendo o seguinte, tá? É muito provável que vocês já tenham ouvido falar que os portugueses invadiram a África, escravizaram os africanos e trouxeram para o Brasil. Não. Então é mentira que os portugueses são responsáveis pela escravidão dos africanos? Também não. Os portugueses não invadiram a África, escravizaram africanos e trouxeram para o Brasil. Os portugueses compravam escravos africanos de outros africanos. Então, um reino, por exemplo, invadia outro, os prisioneiros eram escravizados e vendidos para os portugueses. Isso quer dizer que os portugueses não têm culpa da escravidão? Não, os portugueses incentivavam essa prática. E vocês vão entender como que isso funcionava ao longo do vídeo, tá? Mas antes de chegar nesse ponto, primeiro vamos entender por que africanos? Por que escravos africanos? Por que trazer gente do outro lado do oceano para ser escravizado na América? Primeiro, vocês vão lembrar do contato dos portugueses com os indígenas. Vocês viram que os indígenas não deram muito certo. E a mão de obra indígena, que era o que os portugueses pretendiam usar, assim como os espanhóis fizeram, a maioria das colônias espanholas usava mão de obra indígena. E eles usaram o sistema de trabalho que os próprios incas e que os próprios astecas utilizavam em seus domínios, os espanhóis mantiveram. No Brasil, a organização do trabalho era diferente entre os grupos indígenas. As culturas indígenas eram muito diferentes da cultura inca e da cultura asteca. Então a organização do trabalho era diferente. Então, para os portugueses era mais difícil de adaptar esses índios a uma lógica de trabalho que vinha da Europa. Na Federação Azteca e no Império Inca, era mais parecido com o que existia na Europa. No caso do Brasil, era completamente diferente. E aí os portugueses tentaram escravizar os indígenas do Brasil, e isso obviamente não deu certo, os indígenas resistiram à escravidão. Então, dá pra gente resumir assim de por que não deu certo a escravidão indígena e de por que a escravidão africana foi utilizada no lugar da escravidão indígena, a gente pode resumir em 3 motivos. Primeiro, os povos indígenas foram exterminados no litoral do Brasil. O que eu já expliquei para vocês em outros momentos.
Os indígenas que mais tiveram contato com os portugueses foram os indígenas do tronco linguístico Tupi. E são as populações do tronco linguístico Tupi que mais foram dizimadas. São as populações com menos representantes no Brasil hoje. Eles têm muito pouco. Comparado ao que era, praticamente não existem. Praticamente foram extintas. Assim, tem populações muito pequenas do tronco Tupi no Brasil. Ainda existem alguns grupos relevantes de guaranis, por exemplo, de alguns outros povos, mas reduziu drasticamente. A população que mais está presente no Brasil hoje é do tronco linguístico Macro-G, que os portugueses não tiveram tanto contato. Então, no litoral, os indígenas foram ou atacados em guerras, em confrontos, ou os portugueses tentaram escravizar e eles resistiram, mas o principal, como nós vimos em outras aulas, foram as doenças trazidas pelos portugueses. Principalmente doenças como a gripe, que são de fácil transmissão. Para os europeus é uma doença tranquila, para os indígenas era uma doença mortal, porque eles não estavam acostumados com aquele tipo de vírus, não tinham os anticorpos, não tinham as defesas naturais apropriadas para esse tipo de doença, então uma gripe era mortal. A gripe se espalhava muito facilmente e dizimava aldeias inteiras, muitas vezes. Então, os indígenas, por vários motivos, fosse por doenças, fosse por guerras, fosse por tentativa de escravidão, muitos deles foram mortos, e os que não foram mortos fugiram para o interior. Como as fazendas de cana-de-açúcar estavam no litoral ou próximas do litoral, então, para conseguir indígenas para trabalhar nessas fazendas, era necessário buscá-los no interior da colônia, o que já não era tão fácil. Né? E a gente viu que lá no começo da colonização, alguns colonos atraíam os indígenas oferecendo um trabalho justo e, no fim das contas, escravizavam os indígenas. Então, os indígenas já não confiavam muito nos colonos portugueses. Falaram, não, vamos trabalhar com vocês não, que vocês enganam a gente. Então, esses grupos indígenas se retiraram para o interior e no interior da colônia era mais difícil de buscá-los. E é nesse contexto que vão surgir os bandeirantes, mas isso é um assunto de uma outra aula, de uma outra série de vídeos, que os bandeirantes vão se especializar em capturar esses indígenas, mas isso é um outro tema. Então, o primeiro motivo, os indígenas ou foram mortos ou fugiram para o interior. Então, no litoral, que era onde tinha as fazendas, praticamente não tinha indígenas. Os indígenas se afastaram da presença portuguesa no Brasil. Segundo, a coroa portuguesa tinha interesse, a coroa portuguesa e os burgueses, os comerciantes portugueses, tinham muito interesse no tráfico de escravos. O tráfico de escravos é o comércio de escravos. Por que eles tinham interesse? Porque era um comércio absurdamente lucrativo. A gente vai ver nesse vídeo o quanto que os portugueses ganhavam de dinheiro com esse comércio. Então eles chegaram na África e descobriram que além de outros produtos que existiam na África, existiam escravos. Escravos já eram comercializados por mercadores de origem árabe desde a Idade Média. Dentro da África existia comércio de escravos, mas os portugueses levaram isso para um outro nível. A forma como se dá a escravidão e a forma como o europeu tratava o africano escravizado era muito diferente do contexto da escravidão no continente africano. A gente vai ver que no contexto africano a escravidão é uma pessoa obrigada a trabalhar para outra pessoa. No contexto da escravidão africana na América, a escravidão praticada pelos europeus na América, a gente está falando de uma mercadoria que é obrigada a trabalhar para alguém. Então, esvazia-se a condição de ser humano da pessoa. Mas isso vocês vão entender melhor ao longo desse vídeo e do próximo. O comércio de escravos era muito lucrativo, ganhava-se muito dinheiro. Então, era legal incentivar os colonos a comprarem escravos, porque os comerciantes iam ganhar dinheiro com esse comércio de escravos. Então, era um comércio lucrativo, então vamos focar em trabalho escravo, porque aí ganha dinheiro o comerciante, ganha dinheiro a coroa portuguesa, cobrando impostos dos comerciantes de escravos, ganha dinheiro e resolve-se o problema da falta de mão de obra dos produtores de cana-de-açúcar no Brasil. E terceiro ponto, Portugal, a coroa portuguesa, arrecadava os impostos na África quanto no Brasil. Então, da mesma forma que Portugal tinha as feitorias lá no Extremo Oriente
e ganhava dinheiro cobrando taxas do transporte de mercadorias, de especiarias lá das Índias para a Europa, na África acontecia a mesma coisa. Os portugueses tinham feitorias e tinham acordos comerciais com reis africanos para que eles ganhassem, para que eles pudessem pagar, aliás, cobrar taxas dos comerciantes que tiravam africanos da África, que tiravam escravos da África. Então, Portugal ganhava dinheiro lá, cobrando impostos, e ganhava dinheiro aqui no Brasil também, porque para desembarcar esses escravos no Brasil, os comerciantes também tinham que pagar taxas. Então, Portugal ganhava no embarque e no desembarque. Então, percebam que aquela ideia que vocês já devem ter ouvido falar, assim, durante muito tempo se falou assim, eu comentei em outras aulas também, o indígena era preguiçoso e o africano não era, por isso que o português preferiu o escravo africano do que o escravo indígena. Eu já expliquei para vocês em outras aulas que a questão não era preguiça, a questão é que para o indígena não fazia sentido aquele trabalho todo, porque o indígena brasileiro produz o necessário para sobreviver. Ele entende que ele não pode tirar mais da terra do que ele precisa, porque se ele tirar mais da terra, ele vai estragar o meio ambiente e a humanidade não vai sobreviver. Então, os indígenas se recusavam a produzir mais do que o necessário, enquanto a lógica europeia, a lógica portuguesa, era produzir mais, porque o que sobra eu vou vender. Na África, essa lógica de produção, de produzir mais para vender, também valia. Então, eles já tinham o pensamento para o trabalho um pouco mais próximo do que era o pensamento europeu. Dos indígenas era completamente diferente. Mas percebam que a grande questão não era porque o africano sabia trabalhar na lavoura e o indígena não sabia. O indígena era mais burro que o africano. Não é esse o ponto. Na verdade, a grande questão para Portugal, era lucrativo vender escravos. Era lucrativo o comércio de escravos. Então, por isso que eles utilizavam escravos africanos. Depois, outros países vão perceber que o comércio é lucrativo. A Inglaterra vai se tornar a maior comerciante de escravos depois. Mas isso é em outro momento. Mas outros países vão fazer a mesma coisa. Vão perceber que esse comércio é muito lucrativo. Então, a grande questão da escravidão na América não é que, porque o trabalho escravo é melhor, porque o trabalho escravo é mais barato. Não. É porque o produto escravo, a mercadoria escravo, dá muito dinheiro. Então eu convenço as pessoas a comprarem escravos, porque se eu vendo escravos eu vou ganhar muito dinheiro com isso. Começam a perceber o quanto pode ser cruel a escravidão. O quanto ela era desumana, porque você está pensando num comércio de pessoas e você está tratando essas pessoas como mercadorias. E não como pessoas. Pontos. Tinha uma questão também que era a seguinte. Escravizava o índio. O índio é do Brasil, o índio conhece as terras. Se o índio foge, ninguém acha mais, porque o índio conhece as terras melhor do que o colono português. Traz um africano, alguém de fora, alguém que não conhece essas terras, escraviza essa pessoa foge, ela se perde, ela vai ter dificuldade de sobreviver e mais facilmente ela vai ser capturada. Então, como eles desconheciam o território, esses escravos africanos, a princípio, eles tinham mais dificuldade para fugir, e se fugissem, eram mais facilmente recapturados. Em trazer escravos africanos, você resolve um dos maiores problemas dos portugueses no início da colonização, que eram os ataques dos índios. Se eu paro de atacar os índios para escravizá-los, eles param de revidar. Então, para parar de ser atacado pelos índios, eu paro de escravizar os índios e trago os africanos para trabalhar no lugar. Todas essas questões estavam envolvidas em por que utilizar a mão de obra escrava africana. Aquela questão que várias pessoas utilizam para desqualificar várias coisas do Brasil, né? Mas enfim, vocês já devem ter ouvido falar assim, né, que não foram os portugueses que inventaram a escravidão, ela já existia nos reinos africanos. Sim, isso é verdade, não foram os portugueses que inventaram, ela já existia nos reinos africanos e era um costume muito antigo. Aliás, não só na África. Vocês estudaram história comigo, vocês sabem que desde a antiguidade existem escravos. Os gregos tinham escravos. Na Mesopotâmia tinha escravos. Os hebreus foram escravizados tanto no Egito quanto na Mesopotâmia. Então, a escravidão é um costume antigo. Porém, existe uma diferença muito grande em como era feita a escravidão até o início da Idade Moderna, até a época das grandes navegações,
para como vai ser praticada a escravidão a partir do momento das grandes navegações. A lógica por trás da escravidão é diferente. E o olhar que o proprietário de escravo tem sobre seu escravo também vai ser diferente. Como que funcionava na África? Na África, quando duas populações, dois povos, dois reinos, ou enfim, reinos, guerreavam, o vencedor podia transformar os prisioneiros em escravos. Então os prisioneiros eram escravizados. Mas não é a lógica que a gente imagina do escravo no Brasil, da pessoa acorrentada, apanhando. Não. O prisioneiro de guerra ele era incorporado às famílias do reino vencedor. Como assim? Ele ia morar junto com a família. Ele virava um membro da família. Um membro diferente, um membro inferiorizado, um membro não muito aceito, um membro que não vai ser tratado necessariamente como filho, como parente, mas ele vai fazer parte da família. Então ele vai ser incorporado à família e o objetivo dessa incorporação é que ele ajude no trabalho. Então ele vai ser mais uma pessoa para trabalhar para aquela família. E na antiguidade, na Idade Média, em boa parte da Idade Moderna, força de trabalho é riqueza. Em várias culturas, em vários povos, a riqueza não está em ter ouro e prata, a riqueza não está em ter dinheiro, a riqueza está em ter gente para trabalhar. Então, incorporar prisioneiros para trabalharem para o seu reino aumentava a riqueza desse reino. Então essa era a lógica da escravidão. Essa pessoa ela é obrigada a trabalhar para mim, só isso. Ela é obrigada a trabalhar para mim, ponto. Eu não tenho direito de vida e morte sobre essa pessoa, eu não posso fazer o que eu quiser com essa pessoa não é propriedade. Ela é um trabalhador que trabalha para mim, ponto. Sem receber nada em troca? Sem receber nada em troca, mas em contrapartida eu tenho que sustentar essa pessoa, né? Eu tenho que garantir que ela sobreviva, senão se ela ficar doente e morrer, ela não vai conseguir trabalhar. Então eu tenho que sustentar essa pessoa. Na África, essa questão do escravo, como eu disse, é uma riqueza. Então era possível, existia esse costume na África, como existiu em outros momentos, em outros lugares, desde a antiguidade, você podia vender os escravos. Os escravos podiam ser comercializados, porque eles eram força de trabalho. Se a gente pensar, por exemplo, na Grécia Antiga, isso podia acontecer, na Roma Antiga, isso podia acontecer. Enfim, em vários contextos. Como eu já disse também, na Idade Média, os árabes muçulmanos vendiam escravos, comercializavam escravos, tinham escravos. Escravo é alguém para trabalhar para mim. Alguém que eu vou usar para trabalhar. Mas é alguém que eu vou usar para trabalhar para mim. Essa pessoa é obrigada a trabalhar para mim. Essa é a lógica do escravo. Só que em muitos contextos, como eu disse, na África essa pessoa era incorporada à família, então ela ia viver junto com a família. Ela ia fazer parte daquele núcleo familiar, daquela aldeia, daquela tribo, daquela comunidade, enfim. Na Grécia Antiga ou na Roma Antiga existem vários relatos de escravos que são incorporados às famílias quase como filhos, eram tratados quase como filhos, que recebem parte da herança do seu dono, são tratados pelo seu dono como se fosse um filho. Então existe uma relação de humanidade. É um ser humano inferior, às vezes infantilizado, às vezes tratado como alguém, né, à margem da sociedade, mas é questão de humanidade. Alguém pode lembrar que, professor, mas em Esparta eles matavam os escravos sem a menor explicação. Mas porque em Esparta era um outro contexto. Os espartanos viam os escravos como inimigos, um inimigo pronto para atacar a qualquer momento. Então era um outro contexto. Mas de um modo geral, o que eu quero que vocês entendam é que ao longo da história, na Antiguidade, na Idade Média, a relação do dono do escravo com o escravo é a relação de uma pessoa que obriga outra pessoa a trabalhar. Primeiros os portugueses foram os primeiros que perceberam isso logo no início do século XV. E depois, ao longo do século XVI, século XVII, outros europeus vão chegar na África e vão perceber a mesma coisa. Os portugueses perceberam que o comércio de escravos dava muito dinheiro, porque o investimento lá para comprar essa mão de obra não era muito alta. Em parte, os escravos eram trocados por mercadorias. O obtido com essa venda era muito grande. Então, eles podiam levar esses escravos para outros lugares e pagaram por isso. Então, eles perceberam que o comércio de escravos era muito lucrativo. Aqui que a coisa começa a ficar complicada. Porque antes, pessoal, na maioria das culturas, a principal forma de conseguir escravos
é derrotando outro povo numa guerra. Os escravos geralmente são prisioneiros de guerra. Isso era na Roma Antiga, era assim. Na Grécia Antiga era assim, muitas vezes. Na própria África era assim. Então, o escravo geralmente é um prisioneiro de guerra. Os europeus, como, por exemplo, os ingleses, mudaram essa lógica. Você não precisa abrir uma guerra contra o inimigo. Dentro do próprio Brasil, estão lembrados? Para escravizar um indígena tinha que ser uma guerra justa. Tinha que entrar em guerra e os prisioneiros de guerra podiam ser escravizados. Quando os portugueses começam o comércio de escravos, em larga escala, em grande quantidade, porque antes você podia comprar escravos, mas era um ou outro. O comércio era menor. Agora que não, é uma indústria de escravos. É um comércio de larga escala para abastecer grandes fazendas. Tem fazendeiros que vão ter centenas de escravos. Transformar isso num negócio lucrativo, quem vende esse produto vai querer vender cada vez mais para ganhar cada vez mais dinheiro. Então ele vai precisar de um fornecedor desse produto, correto? Então você vai precisar incentivar quem te fornece os escravos a conseguir esses escravos para te vender. Então o que os portugueses faziam? Os portugueses não podiam entrar na África, eles só podiam ficar no litoral. Os reis africanos conseguiam blindar a África durante muito tempo. Só no século XIX que os europeus vão conseguir invadir a África e dominar a África. Então, durante muito tempo, os europeus não podiam entrar no interior do continente. O que eles faziam? Litoral, nas feitorias, e esses reinos traziam os escravos do interior para vender para os portugueses. O que os portugueses incentivavam que eles trouxessem esses escravos? Começaram a oferecer diversos produtos considerados valiosos ali no continente africano. Produtos que eles traziam do Oriente, produtos que traziam de outras regiões da África, produtos que traziam da América. Armas, matérias-primas, objetos de metal, metais preciosos, tabaco e aguardente, que a gente viu no outro vídeo, enfim, tecidos, enfim, vários produtos eram trocados por escravos. Então, os portugueses começaram a oferecer cada vez mais para esses reinos esses produtos. Começaram a oferecer cada vez mais produtos e cada vez mais vantagens. Então, esses reinos se sentiam incentivados a atacar outros povos para conseguir escravos. Então, os portugueses eles não invadiram a África, escravizaram pessoas e trouxeram para a América. Mas eles incentivaram um reino a atacar outro para que esses para a América. Então não é que os portugueses não têm culpa nenhuma sobre a escravidão. Os portugueses incentivaram. Os portugueses eram beneficiados e eles incentivavam muito que os reinos africanos conseguissem escravos e vendessem para eles. Então os portugueses não são inocentes nessa história. Eles têm uma participação muito importante como incentivadores do comércio de escravos, do aprisionamento de pessoas e como quem comercializava esses escravos. Então a escravidão na África cresceu muito, muito, muito quando a África passou a ser um negócio dos europeus. Quando os europeus passaram a ganhar dinheiro com a escravidão na África, ela cresceu, porque os europeus passaram a incentivar os africanos a escravizar os outros. Ok? Como eu disse para vocês, os traficantes de escravos eles estabeleciam feitorias no litoral da África com autorização dos reis locais. Eles não podiam entrar no interior do continente, estabeleciam feitorias no litoral. Aí na imagem aqui no mapa, vocês conseguem ver os quadradinhos meio marrom. São algumas das feitorias de comerciantes portugueses. Se vocês lembrarem das aulas de reinos africanos, aqui eles estão próximos tanto dos reinos tradicionais, aqui mais para baixo, quanto dos reinos islâmicos mais para cima. Aqui mais ao sul é uma região da África que a gente não estudou, mas foi uma região de dominação portuguesa, e aqui do outro lado está próximo ali do Grande Zimbábue. Aqui a gente tem lugares como foi colônia portuguesa, Angola hoje é um país de língua portuguesa, Moçambique é um país hoje de língua portuguesa. Percebam que a maioria dos escravos africanos que vieram para o Brasil, então, são dessa região aqui. Se vocês lembrarem, estão vendo aqui, ó, onde tem mais feitorias. Se vocês lembrarem das nossas aulas de reinos africanos, essa região aqui, onde está São João da Mina, Samar, Axim, São Tomé, era a região dos reinos tradicionais. De alguns reinos tradicionais, como por exemplo os Yorubá.
Então, grande parte dos escravos que vieram para o Brasil eram de origem iorubá. Outra nação importante que veio para o Brasil foi a nação Banto, mas a gente tem uma grande presença, são as duas maiores presenças no Brasil, né? Os Iorubá e os Banto. Então, por isso que a gente tem, na história do Brasil, a gente acaba tendo uma relação muito forte com essas culturas africanas, com essas culturas dessa região, que é de onde vinham os escravos, de onde vieram a maioria dos escravos ou das pessoas escravizadas na África para o Brasil. Então, os europeus não podiam entrar no interior, mas eles estabeleciam e ficavam lá negociando, enfim, esperando os escravos chegarem. Nas feitorias, proibidos de plantar, de produzir alimentos, enfim, era só o comércio que eles podiam fazer. Então, enquanto eles estavam ali, os portugueses, os comerciantes portugueses, tudo que eles precisavam para viver, eles eram obrigados a comprar desses reinos africanos. Então, percebam que não é só o comércio de escravos em si. Muitos reis africanos aproveitavam a presença de portugueses ali para ganhar dinheiro com esses portugueses. Então, os portugueses precisavam de comida, precisavam de bebida, precisavam de utensílios para o dia a dia, de roupas, enfim. Então, enquanto eles estavam ali negociando os escravos nas feitorias, eles também acabavam comprando outras coisas, consumindo outras coisas. Então, muitos reinos africanos enriqueceram não só vendendo escravos, mas também fornecendo alimentos, produtos dos portugueses que estavam nas feitorias. Então, muito tempo, os reinos africanos dessas regiões mantiveram o controle sobre seus domínios, porque não permitiram a entrada dos portugueses no interior do continente, e também lucravam. Então, sim, houve reinos africanos que se beneficiaram com o comércio de escravos. Mas isso não quer dizer que, então os portugueses são inocentes. Não. Os portugueses fizeram uma coisa terrível, que foi incentivar esse comércio. E alguns africanos fizeram outra coisa também terrível, que foi lucrar com esse comércio. Enquanto outras perderam muito ao se tornarem escravos. Certo? Eu vou entrar numa série de imagens que talvez deixem vocês um pouco desconfortáveis. Por isso eu fiz uma telinha branca, para vocês pensarem um pouco, darem uma respirada. Se as imagens começarem a ficar fortes demais, fecha o olho e só ouve o que eu vou falar. Mas é interessante que vocês acompanhem o raciocínio. Os escravos eram tirados da África e trazidos para o Brasil. E é aqui que eu quero que vocês percebam o processo pelo qual essas pessoas estão sendo desumanizadas. Elas estão deixando de serem seres humanos, com uma história de vida, com uma trajetória, com gostos, com um nome, e estão se tornando coisas. E eu reforço, essa é a grande diferença da escravidão moderna, da escravidão da Idade Moderna, para a escravidão de períodos anteriores. O escravo perde sua humanidade, ele se transforma em coisa, ele se transforma em mercadoria, e é assim que ele vai ser tratado. Então, na África, um reino ataca outro, o vencedor faz prisioneiros, os prisioneiros são escravizados. Então, guerreiros dos reinos vencedores atacavam povos vizinhos e levavam os prisioneiros para as feitorias. Percebam que não são só homens guerreiros que são escravizados, mulheres e crianças também. Então, você faz prisioneiros e leva esses prisioneiros para o litoral, tira do interior, leva para o litoral, onde eles são encaminhados para as feitorias, onde vão ser negociados, e das feitorias levados para a América. Nos navios, né? São levados para os navios negreiros. Os navios negreiros, nome terrível, né? Navio negreiro, né? Navio que leva negros, como se fosse, falando de negreiro, como se fosse um produto, como se fosse, sei lá, um açucareiro, um galinheiro, é um negreiro, né? O navio. Percebam como já começa a ficar estranho. Os navios negreiros, que transportavam negros, também eram conhecidos como tumbeiros. Tumbeiro vem da palavra tumba. Tumba é um túmulo, é onde uma pessoa é colocada depois de morta. Então os navios negreiros também eram conhecidos como tumbeiros, porque boa parte das pessoas que entravam nesses navios não saía com vida. Vocês vão ver que a porcentagem de pessoas que morria na viagem era muito alta. Mas mesmo aquele que não mente, dá pra gente dizer que passa por uma morte simbólica.
na viagem, saindo da África e chegando no Brasil? Entre outros motivos, percebam que, vamos pensar na comunidade Yorubá, por exemplo, que seguia a religião Yorubá, uma religião politeísta, com suas crenças específicas. Ao ser levado, as primeiras coisas que os portugueses faziam era batizar a pessoa. Então ela era obrigada a se converter ao catolicismo. Primeira coisa, ela era batizada. Ao ser batizada, ela recebia um nome cristão. Então ela perdia o nome que ela tinha, seu nome de origem, o nome que ela carregava, e passava a ser denominada de outra forma. E esse nome era um nome muito genérico. Se antes a pessoa tinha um nome e sobrenome, ela vai passar a ter, por exemplo, o nome de um santo e ao invés de sobrenome, o lugar de onde ela veio. Então, ao invés da pessoa ter nome e sobrenome, ela vai ser o José de Angola, por exemplo. O João de São Tomé. Ou vai ser identificada genericamente pelo povo. O Manuel, o Pedro Yorubá. Percebem que a pessoa perde sua identidade, ela perde sua característica, ela vira uma coisa genérica. É a mesma coisa que vocês passarem a me chamar assim, o professor paulista. Eu deixar de ser o Hilton, vida, uma trajetória, e passar a ser uma figura genérica. Percebem? Então, logo que chega no litoral, antes de embarcar no navio, a pessoa já começa a passar por um processo de perda da sua identidade. Ela deixa de ser quem ela é para passar a ser uma coisa genérica. Jeans com camas confortáveis? Não. Por quê? Porque eles são mercadorias. Onde a mercadoria é transportada num navio? No porão. Então esses negros, embarcados nos navios, são levados para o porão do navio. E lá eles vão permanecer durante toda a viagem. Lembrem-se que a viagem de Portugal até o Brasil, ou da África até o Brasil, no caso, leva algumas semanas, eventualmente meses. Então essas pessoas vão ficar várias semanas no porão, sem ver a luz do sol, sem respirar ar puro, e ali dentro. Ele representa mais ou menos o esquema de um navio desses navios que transportavam escravos, um navio negreiro. Então aqui é a seção de escravos, que está escrito em inglês aqui. Esse podia levar em média 400 prisioneiros amontoados e mal alimentados. Vocês estão vendo onde estão os escravos sendo levados? Aqui embaixo tem uns barris com alguma coisa, pode ser, sei lá, pode ser pólvora, pode ser alguma outra coisa, enfim. Aqui tem os canhões, né, com as armas, porque os navios comerciais também tinham armas, né, caso fossem atacados para se defender. Esses africanos escravizados estão aqui, ó, nessa parte aqui do navio. Você imagina 400 pessoas ali. E eles não estão, assim, percebam que é um lugar, é um espaço apertado. Olha aqui do lado como ele estava. Isso aqui que eu estou circulando agora, é isso aqui ampliado. Dependendo do navio, vai ficar meses amontoadinhos, sentadinhos ou agachados, semanas. Você amontou, você maximiza o espaço, você coloca o máximo possível. Quando você está levando sacos de açúcar, deixar o saco de açúcar confortável. Você empilha um em cima do outro e coloca o máximo que couber ali dentro. Com africanos, é a mesma coisa. Eles são mercadorias. Você tem que maximizar o espaço. Vocês devem ser sim das melhores, né? Professor, tinha banheiro? É claro que não. Então eles faziam suas necessidades no mesmo lugar onde eles dormiam, era onde eles comiam, era onde eles faziam as necessidades. Então eles estão ali amontoados, e eles têm que comer amontoados, necessidades amontoadas. Eles não tomavam banho no caminho? Você dá banho durante a viagem? Não, então você também não dá banho escravo. São mercadorias. A viagem 40 a 60 dias, então podia levar até 2 meses. Imagina 2 meses nessas condições. 2 meses nessas condições significa que ali, em meio a fezes, urina, resto de comida, suor, eventualmente vírus, gripe se espalhando, doenças infecciosas na pele, como doenças que se propagam mais
pela falta de iluminação, né? Quando você fica muitos dias sem a luz do sol, sua pele pode ter alguns problemas, doenças como escorbuto, algumas doenças infecciosas da pele. Junto com os escravos ali, eventualmente você tem rato, você tem barata, você tem pulga, você tem piolho, tudo isso transmitindo vários tipos de doenças. Então você tem um ambiente absolutamente propício a doenças as mais graves possíveis. É por isso que a cada 5 pessoas que embarcavam na África, só 4 chegavam no Brasil. Isso significa que 20% da população, aliás, 20% dos escravos embarcados nos navios, homens, mulheres, crianças, 20%, só 20%, aliás, 20% morria na viagem. 20% é 1 a cada 5. Então, a cada 10 pessoas que saíam, só 8 chegavam, 2 morriam na viagem. Por todas essas doenças, às vezes de fome, porque indo do navio não tinha assim tanta comida, então eles eram alimentados uma vez por dia, quando eram alimentados todos os dias, que a prioridade da comida é para tribos. Além da alimentação precária, ou mesmo da falta de alimentação, existia uma coisa que os africanos chamavam de banzo. O banzo a gente poderia chamar de depressão, uma depressão muito profunda. O que era o banzo? Era a pessoa que ficava tão triste, mas tão triste, mas tão triste que ela desistia de viver. E ela parava de comer, por exemplo. E ela morria de banzo. O banzo a gente pode comparar com um estágio muito alto de depressão, uma depressão muito profunda, que faz a pessoa literalmente desistir de viver. E ela acaba morrendo de banzo. Então muitos escravos nesse caminho morriam. Estão percebendo aí desumanizar as pessoas? Fazer as pessoas deixarem de serem o trajeto da África para o Brasil é um trajeto de desumanização. Ela vai perdendo a condição de ser humano até chegar no Brasil. De um navio, se eu não me engano, são navios holandeses esses de cima, que carregavam. Aqui embaixo, do lado esquerdo, vocês têm os africanos amontoados. E além de tudo isso, eventualmente, se alguém reclamava, se alguém protestava, podia sofrer castigos. Aqui embaixo, esse instrumento que a gente pode chamar de um instrumento de tortura, que era utilizado para castigar escravos, não só nos navios, mas depois que eles chegavam no Brasil também, isso daqui é o que a gente chama de tronco. Tem pessoas que confundem o tronco com o pelourinho. O pelourinho é aquele lugar que o escravo é amarrado para ser chicoteado. Aquilo é o pelourinho. O tronco é esse aqui, que a pessoa tem os pés presos, ou às vezes as mãos e a cabeça presas, e pode ficar ali. É um castigo, pode ficar ali por horas, às vezes por dias. Ou então podiam ser acorrentados pelo pescoço. Igual o cachorro, que você prende ele na casinha. Então, se o escravo reclamasse, se desse trabalho, ele podia ser castigado dessa forma. Já no navio. Imagina viajar. Por uma dessas questões é que eu estou falando para vocês. O comércio de escravos começou lá no século XVI. Esse quadro é do século XIX. É de 1830. O Brasil já era independente. Não era mais colônia. O Brasil já era independente. E ainda existia o comércio de escravos nessas mesmas condições. De um pintor chamado Rugendo. O quadro se chama Navio Negreiro. Vocês podem pesquisar na internet depois. Mas aqui, nesse quadro ainda está meio light, assim. Não está tão cheio. Tem espaço. Dá para as pessoas ficarem em pé, né, por exemplo. Mas percebam que são essas condições, né? Eles estão ali sem roupa, sem lugar adequado, alguns acorrentados, e é esse espaço que eles têm para dormir, para comer, para fazer suas necessidades, ali onde eles estão. Né? E aqui a figura central do quadro é dos escravizados recebendo ali um pouco de água de um dos comerciantes que está em cima. Então essa é a condição dos escravizados trazidos da África até o fim do tráfico de escravos. O tráfico de escravos começa ali por volta de 1530, né, a vinda de escravos para o Brasil, 1530, 1535, vai até 1850. A escravidão mesmo só vai acabar em 1889. Isso é uma matéria que vocês vão estudar no terceiro ano. Mas percebam, são 3 séculos de pessoas sendo trazidas da África nessas condições.
Estão entendendo o que eu quero dizer com as pessoas? De tirar a condição de ser humano das pessoas? 20%, agora eu vou ser bem cruel, tá? 20% das mercadorias estragavam no caminho. Você deve imaginar, poxa, 20% da mercadoria estragar não deve ser lucrativo. Pelo contrário, mesmo perdendo 20% da mercadoria, o lucro era 10 vezes maior do que os gastos com a viagem. Então pega o que o comerciante gastava indo até a África, os produtos que ele entregava em troca dos escravizados, a viagem de volta. Mesmo assim, e mesmo com 20% dos escravos morrendo no caminho, se pegasse tudo para vender os escravos, ele ganhava 10 vezes mais. Então percebam o quanto era lucrativo os comerciantes, os traficantes de escravos, e o quanto era bom para a coroa, porque o cara lucra 10 vezes, você pode cobrar um imposto alto dele, porque ele vai pagar o imposto rindo, ele vai pagar um imposto feliz, porque ele está ganhando muito dinheiro. Então o comércio de escravos era extremamente lucrativo. E de novo, é extremamente lucrativo. Muito dinheiro com isso? Tem. Tem gente arrumando emprego com isso? Tem. Mas arrumando emprego e lucrando com isso. Com isso. Com isso. Percebam que é um grande negócio. Era algo extremamente lucrativo. E nós tivemos milhares, milhões de pessoas que sofreram com isso, sendo transformadas em mercadoria, perdendo sua condição de ser humano para servirem para comerciantes europeus que trabalhavam com isso. Aí alguns de vocês vão falar assim, de que as pessoas achavam que o negro não tinha alma. Na verdade, o caminho é o contrário. Como eu disse para vocês, os africanos eram batizados, antes de serem trazidos para o Brasil, eles eram batizados ainda na África, para depois serem trazidos como escravos. Você não batiza alguém que não tem alma. Então, na verdade, não é que os portugueses escravizavam os africanos porque achavam que os africanos não tinham alma. Eles começaram a escravizar os africanos. Só que, para junho da crueldade que era feita com essas pessoas, algumas pessoas começaram a dizer, peraí, mas será que esses africanos são gente mesmo? Será que eles não são só uns animais muito espertos? Será que eles têm alma? E aí começa-se a questionar. Não é que eles achavam que não tinha alma e aí escravizavam. É o contrário. Primeiro começa a escravidão. Depois, para justificar a escravidão e para dar meio que um alívio na consciência, eles começam a pensar, não, pera, mas será que é gente mesmo? Olha como eles são inferiores. Olha como eles são burros. Né? Porque chega um escravo sem conhecer o português, ele vai ficar sem entender o que está acontecendo. E aí os portugueses viravam, ó, parece um retardado mental. Olha como os africanos são retardados mentais. Percebem como que os portugueses achavam que eles não tinham alma, que eles eram inferiores e por isso foram lá escravizar. Não, primeiro escravizaram porque dava dinheiro. E aí para justificar esse negócio, que é muito cruel, começam a falar, não, pera, mas será que tem alma? Mas será que ele é esperto mesmo? Mas será que é realmente cruel? Será que a gente não está fazendo bem para ele? Porque, olha, lá na África ele vivia num lugar horrível e tinha uma religião estranha e fazia umas coisas esquisitas. Aqui ele está sendo convertido, ele está sendo cristianizado, está vivendo, tem a alimentação garantida, está aprendendo bons costumes. Então talvez seja até melhor ele ser escravizado aqui do que continuar vivendo naquele lugar horrível que ele morava. Então começa a se construir um discurso para justificar a escravidão. Então as ideias de que o negro não tem alma, de que o negro é inferior, etc., etc., vem depois do comércio de escravos. Meio que para justificar algo que já estava sendo feito. Entenderam o raciocínio? Enfim, pessoal. Próximo. Chegamos no Brasil, com os 80% que sobreviveram à viagem. Acabou o sofrimento? Não. E a gente vai ver que esse processo de desumanização e de crueldade com essas pessoas escravizadas só aumenta a partir do momento que eles chegam no Brasil. E a gente vai analisar isso um pouco melhor no próximo vídeo. Até mais!